Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco. Lembrando que o Vasco demitiu o Alexandre Matos, né, diretor executivo do Vasco, né, chegou e não ficou muito tempo. Parece que houve incompatibilidade aí com a diretoria da SAF, que é muito problemática, né? A SAF não aceita muitas sugestões, né? E o Alexandre Matos tá acostumado a trabalhar com muita autonomia, né? Apesar dele ter dado vários nomes ao Vasco, o Vasco ter contratado, mas muitos nomes também que ele pediu, o Vasco não atendeu, né, achando que o valor estava muito caro. Então isso daí dificultou um pouco o trabalho do Alexandre Matos. E agora também teve um debate também sobre quais equipes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro está acima e qual equipe que está abaixo do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Será que o Campeonato do Vasco é para poder se manter na Série A? O Vasco vai brigar na parte de cima da tabela? Qual será a briga do Vasco na temporada? O torcedor ainda está com uma incerteza sobre essa equipe do Vasco. Vamos acompanhar aqui, galera, todas as informações do Vasco e também esse debate aí sobre as equipes que vai competir com o Vasco no Campeonato Brasileiro. A régua do tecnologia Vasco. é cruel, hein? Porque 5 melhores do brasileiro, vamos combinar, hein? O Birne não gosta de touch, Felipe. Vamos combinar. Ele falou 5. Como que ele prefere o toque? A tela. A tela? Temos uma tela com interatividade. A tela com Ele interatividade. O Viner falou- gosta de tier list. Ele falou 5 que mais investiram, né? Só pra constar. 5 que mais investiram, é E verdade. isso é um retrato da Boa. incompetência do trabalho, porque gastou mais de 200 milhões de reais desde o ano passado, o elenco tá fraco, o Ramon tá pedindo, Ramon e Emiliano É pedindo isso. reforço o ano inteiro. Então isso é um retrato É um do trabalho prazer que foi estar mal com o Fernando executado. Campos. Bom, Tô tá mentindo? bom, cara, é o Tô craque mentindo do nisso? jogo Isso não mente, isso não é. longe. Olha, Régua aqui, do ó. Vasco, Eu quem está contrataria melhor o Donan ou pra pior? meio diretor de futebol. Vamos começar, a gente vai fácil. colocar na tela o touch? Só tem Temos na traíra. tela ou eu vou só mexer? Red de análise de desempenho. Vamos lá, Atlético No mínimo. Paranaense, melhor ou pior que o Vasco? Se Melhor. algum... Melhor? Todo mundo melhor? Que o Vasco? É. Eu acho melhor. Pelo combo é melhor. Você tá analisando só jogador por jogador, falando, tá- momento, combo, tudo, peraí. instituição, Você cria só momento. coeficiente, cria É só elenco. Caraca, tiraram o gigante da frente da Elenco, parada. pra analisar o coeficiente. elenco. Elenco, momento, cria o seu coeficiente de análise. Pra entrar no Campeonato Brasileiro, Isso. quem tá com Isso. melhor Isso. condição? O Atlético Paranaense tá melhor. Pra quem- Tá melhor, Furacão. Atlético Goianiense, gente. Meu Deus. Finalista do estadual, né? essa Não, tela- bem. Estadual não é parâmetro, E bem. mas Essa até tela é um agora... meme pronto. Atlético Goianiense, um bom ano, hein? E aí? Jair Ventura. Pior? Dragão... Igual tem? Pior, tá Não, pior. pra mim o Vascão é melhor. Pior. Tá pior. Atlético Eu não. Goianiense, pior. Eu acho que no mano a mano, nessa semifinal do Carioca ganhava o Atlético Goianiense. Se mas vai tivesse lá. igual. Mas eu perguntei, tem igual? Não Não, tem é igual, brasileiro, né? né? É porque esse pessoal Não. da F90 é muito Não, bom, mas né? se eu vou dar, sei lá, um super trunfo, como disse ele, o Cássio. Vocês falarem um, se vocês quiserem falar igual. O Atlético eu vejo. entra com mais risco de rebaixamento que o Vasco. Eu vou jogar Ai, 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 ai. Ó, ainda vê uma divergência. Divide a tela. Baseado em quê? Não, Divide o a cenário tela. é esse, gente. Galo. Agora é esse, eu Galo. acho. Galo. Tá vendo, Ah, tá vendo meu executivo de futebol Galo aqui? melhor. A Nossa necessidade? Senhora. A necessidade. Bahia. Melhor, melhor. O cenário é mais Botafogo melhor, Corinthians melhor. Peraí, Botafogo melhor? Nossa! Botafogo melhor? Botafogo. Bem melhor. Botafogo melhor. Bem melhor. Botafogo melhor? Botafogo melhor. Metade do elenco do Vasco não O seria nem Vasco reserva ficou do na frente do Botafogo. Botafogo no Carioca. Sim, mas o Botafogo Mas tava tá na concentrado pra Libertadores. chegar na Não dá pra Libertadores. comparar. Peraí, Você pode agora a falar gente isso? tem Não dá um pra bom, hein? comparar, não dá pra Agora vai comparar. Olha dar... o mercado do Botafogo. Agora Não dá dá pra até comparar. pra debater um pouquinho pra mais. comparar. Corinthians e Vasco. Vocês Corinthians é falaram melhor. Corinthians Corinthians é melhor. Corinthians Corinthians é melhor. Corinthians em Peraí, ascensão. Corinthians é melhor. Mas acho- não, muito melhor não eu é. acho Individual. Corinthians é melhor. Não, muito É que- melhor é que a não é. diferença Eu acho que o Vasco, Corinthians não é muito melhor que o Vasco, não. tem uma vantagem em relação ao Corinthians. O treinador. O elenco do Corinthians é Peraí, você acha? O melhor Antônio do Oliveira Vasco. já mostrou... Eu também acho o Antônio Oliveira, discordo um veementemente. trabalho Tá bom, interessante em curto perfeito. espaço de tempo. O Corinthians é um time em ascensão. E assim, Corinthians e Vasco brigaram pra não cair. Certo? Exato. O Vasco tá praticamente igual ou pior. Pra mim, é a mesma Eu prateleira. não estou criticando o técnico. consideração. Eu não estou criticando o técnico do Corinthians. Eu falo que o do Vasco, Ah, Corinthians melhor. e Vasco brigar para não cair. O Vasco passou bom tempo do campeonato na zona do rebaixamento. O Corinthians, durante um bom tempo, negociou com alguns pontos com a tava zona. ali, Não meu. estavam na É, não mesma tava briga, nada. não. Mas o E Corinthians- quando alguém teve que mostrar garrafa vazia para vender de São Januário, Mas Corinthians. coletivamente, no ano pra passado, mim não tem comparação, o Vasco, não. Corinthians acima. o Vasco do Ramon Dias jogou mais do que o Corinthians, coletivamente. Não, o que eu quero dizer O Corinthians ano passado pra foi um mim- desastre. Mas a gente tem que pegar Mas o é Vasco. outro Mas técnico, é o de Sim. agora. Tem que comparar com o Cuiabá, Não é de se fosse o agora, caso. não é de Sim. agora. Sim, não. Agora, entrando no Exato. brasileiro. É isso. Corinthians. Não, Garro, que fique claro, chegou. eu também ponho o Corinthians no Dá pra melhor. comparar. Mas eu acho que assim, muito melhor. Que Eu não tem acho bem discussão. equilibrado. Melhor. Calma. Melhor, melhor. Ó,
Vocês estão loucos. Melhor, O melhor. elenco do Vasco... melhor. O elenco, rapidinho, Felipe, o elenco do Vasco regrediu. O elenco do Vasco foi chamado a ser provado em jogos decisivos 3 vezes. Teve 3 atuações abaixo do que se imaginava. Por que eu vou achar que o Corinthians, que conseguiu corrigir sua rota, tem o início de trabalho do Antônio, que se não é brilhante, e tem peças melhores, por que eu acho que o Corinthians é pior que o Vasco? Não, eu não acho pior. Eu só acho que o Corinthians ainda tem lacunas Porque também. parecia que o Corinthians está bem. Não, Tem lacuna. a pergunta é simples. Mas Você chegou agora e foi montar o seu time. Você tem, de um lado, elenco do Corinthians, do outro elenco do Vasco. E você vai escolher um técnico, um é o do Vasco, o outro é do Corinthians. Eu duvido que de 50 pessoas que estão assistindo a gente agora, que mais do que 2 ou 3 optem pelo elenco do Vasco. Acho que Qual Olha a time Copa dessa do Brasil, 50? tem uma regra. Qual O time Corinthians dessa avançou na 50? Copa do Não, tô Brasil pensando sem no futebol. muito problema, né? O Conseguiu Atlético Goianiense também, mas eram adversários o muito Vasco fracos. não, o Vasco tá na Copa do Turma, Brasil. ali na Criciúma corda do começou pescoço. muito Isso é bem mandado o melhor ano, que a hein? Santa. Melhor ou pior? pior pra mim. Mas é o Criciúma Qual? voltando ainda. Pior, Criciúma é pior. Mas o Criciúma começou bem o ano. Ó, aqui eu Aí acho o povo que é vai bom. ficar bravo com o Donan, eu não quero nem falar. Cruzeiro ou Vasco? Aqui é bom, hein, gente? Eu acho o momento do Cruzeiro bem positivo. Eu Acho também. que o Cruzeiro fez boas contratações. Inclusive, eu acho o trabalho como um todo do Cruzeiro é interessante. Não, é interessante. Eu acho Não é valor de elenco, o foi trabalho bem no como um todo, mercado. de ideia do que tá fazendo. Foi bem no mercado nessa Para mim temporada. é igual. Pra mim, o Cruzeiro tá um pouco acima Mas igual hoje. não tem. Eu acho que o Cruzeiro está um pouco acima. Pode ser a minha carta ali do Cruzeiro igual? não, um pouco acima, concordo Pode com ser, você. pode Exatamente ser a minha No carta, momento. eu também. É porque o Donan tá de azul e branco, então eu sou obrigado E a não concordar. adianta, no futebol brasileiro, não adianta a gente querer Não, desapegar... se quiser, eu deixo o Cruzeiro. Não adianta a gente querer desapegar no futebol brasileiro do impacto que as últimas semanas acaba tendo no início do Campeonato Brasileiro. É um Vasco em Sim, concordo com reconstrução você. do ponto de vista de montagem de elenco, de quem vai gerir esse elenco. É um Vasco que não se provou contra a Água Santa, Nova Iguaçu e Nova Iguaçu. É um Vasco que não sabe se vai ter uma porta estudando, se pode ter um aporte a mais para corrigir. 2 jogadores fundamentais ainda lesionados no início do Brasileiro. O Cruzeiro, Então, Cruzeiro a caiu na Copa chegada do do Brasil, Vasco... né? Ele tá, o Vasco fez tá uma boa chegando campanha no tropeçando no Mineiro, Brasileiro. ganhou do Galo de novo Vasco fora tá de chegando- casa. Sim. O Vasco Você está acha chegando no melhor o Brasileiro só Cruzeiro? para... Eu acho que o Vasco bem se profissional. diferenciar. É que não tem tivesse opção um igual. Não tem Se tivesse um igual. igual, Botaria igual. Ou ainda assim é melhor? Levemente o Cruzeiro. O Cruzeiro é um pouquinho melhor. Só uma Então eu coisinha, vou Felipe. pôr. Eu poria igual, Para mas... mim, do Vasco, Eu botaria porque o igual. Vasco vai pautar a comparação. O Vasco que está chegando tropeçando no Brasileiro não é o Vasco que terminou o Brasileiro 23. Sim. É, isso, Sim, não, isso pra entendi. mim- Eu entendi. Perfeito. Eu vou até fazer um teste. Eu já vou resolver o Cruzeiro. deixa o Cruzeiro ali, Cuiabá, não mexe ele. eu vou... Cuiabá ou... A gente finaliza com o Cruzeiro lá no o voto. Cuiabá e Vasco também é bom, hein, gente? Cara, o Cuiabá Porque o Cuiabá tá na hora da gente parar de olhar como o Cuiabá. Era pra ter sido eliminado. O jogador português perdeu um gol absurdo embaixo da trave no último minuto. É que a referência do Cuiabá no começo do ano com o estadual é complicado. Copa do Brasil, mudança que é uma de coisa que você treinador pode... também. Eu também acho. Eu acho que o Vasco o tá acima. Eu acho que- o Vasco tem mais Porque potencial. o ponto bom do potencial, porque o Cuiabá no passado ele se livra com alguma folga, fica ali, pega a Sul-Americana, Concorda? porque o trabalho é muito bom. Porque o trabalho é muito bom do Antônio e tal. Mas ele não é um time muito melhor. Então eu fico ali abaixo também com o Cuiabá pior. É, eu fico... eu embora acho o o Vasco Cuiabá... melhor. Sim, Vasco Cuiabá melhor, pior, sim. no caso. Melhor. Cuiabá pior. Flamengo é o maior... Desculpa, torcedor do Vasco, vocês vão ficar bravos, mas é o maior... Há necessidade... Tudo Flamengo sabe reserva. Põe aí, Flamengo reserva. Melhor que o Vasco. supera. Fluminense, há necessidade... Não. Fortaleza, Fortaleza é melhor. Melhor Fortaleza. Fortaleza é melhor. Grêmio. Melhor também. Grêmio é melhor. E, gente... Fortaleza não vem melhor. jogando a Pô, bola que a gente espera Internacional dele. melhor... Juventude pior. Juventude pior. Palmeiras... Melhor. Eu não tô rindo pelo Vasco, eu estou rindo pelo Palmeiras, né? Porque, pô, Palmeiras hoje em dia faria melhor contra quase todo mundo. Red Bull Bragantino, melhor? Melhor. Red Bull Bragantino, melhor. Time Também de acho. sul-americano. Aqui eu também acho bom, hein? Quê? Ah, você tá brincando. São Não, Paulo? você São tá Paulo, brincando. esse começo do ano de São Tá Paulo brincando. problemático, Você hein? tá brincando. Não, mesmo com o São tá Paulo brincando. tendo sérios Mesmo com problemas com o Carpini, técnico, São Paulo é etc. melhor. São Paulo é melhor. O elenco Não, do não, São Paulo é bem melhor. ali foi o apresentador querendo provocar aquele elenco lado do de São lá Paulo da é bem bancada. É, eu tentei levar alguém Não é pro mau possível. caminho. Vitória. Pra Vitória- começar, Eu acredito pra no ficar no Brasileiro do básico, Vitória, hein? esse elenco de São Paulo foi chamado a responder contra o Corinthians e Itaquera, respondeu. Foi chamado a responder contra o São Paulo no Palmeiras na Supercopa, respondeu. Teve uma queda, sim, mas ele respondeu, teve uma queda. E individualmente ele é melhor. Pra mim não teria nem papo. Você acha que o Carpini fica até que em rodada do brasileiro? A comparação é só Vasco e São Paulo. Não, Não, o São Paulo eu acho que é um dos times que tem mais opções. E isso aumenta a responsabilidade do Carpini. Você tá sem dormir esperando ele cair. hein? Vitória quê? Vasco. Tá sem dormir Vitória esperando o dia que ganhou ele vai cair. 3x2 do Bahia Sou em realista. casa, perdeu Quando fora. o São Paulo você faz piadinha, né? O Vitória Vitória não tá tão... Quando outros times o som tão sobe, né? O tom muda. Luta contra Mas, assim, rebaixamento. eu acho que o Vasco tem
mais material humano, tem mais condição. Sabe coisa que eu reparo, botaria o assim? Vitória como pior. Eu não vou falar sobre como, mas tem gente que quando fala de um time, então fica sério, fundo, mexe. É porque não o precisa debate é mexer. sério. E Quando você quer depois- dizer que São Paulo tá e abaixo do depois Vasco, o quando debate é sério. E depois quando o outro time tem problema, aí é a piadinha. Eu vou fazer- não sei o eu vou quê, fazer igual amigo lá. Não sei o quê. Eu vou fazer igual Você amigo lá. Eu vou fazer igual amigo. Embora gosta, você né? não tenha fala coragem não de falei me quem citar. é. Não falei Embora quem você não é. tenha coragem de Foi me você? citar. Não. Quando eu falo de determinado Embora você time, não eu tenha falo coragem sério. de me citar. Com outros eu... É porque quando mais falou leve. de um Mas é rival, você? quando falou de um rival, o debate existia. Quando falou de São Paulo e do Vasco, o Felipe quis colocar um debate que não era sério, só por isso. Eu Tá quis tudo bem tentar com São levar Paulo, alguém. calma. o senhor. Não, É é só papel do criticando o seu apresentador. trabalho. Papel do apresentador é Você, isso. tá, Obrigado. É um elogio. você está aqui hoje. Esse é o meu trabalho. Você está aqui hoje, onde senta o William Tavares. Sim. E ele está criticando o senhor. Não, mas o William não vai sentar nessa cadeira uma semana, pelo menos, sabendo? Não vai? Seguinte. Só que eu também. Semana que vem de férias? Eu quero saber. Todo mundo tira férias de empresa. Eu tô sábado, Aí sai uma amanhã, semana, sai de Então, parece então, que sai um ano. eu não faço parte de todo mundo, é isso? Seguinte, Vitória então pior. Ah, coitado. Vitória. Eu, torcedor do Pior. Vitória, eu acho que o começo do brasileiro a gente tem que falar até que a motivação, o foco é ficar na Série A, mas eu acredito no bom brasileiro do Vitória, mas vou pôr... Eu coloco como pior, apesar do bom trabalho. Né? Agora, o Cruzeiro ficou ali, vamos deixar o Cruzeiro como igual? Vamos. Eu acho que é acho bem o parelho. Cruzeiro como igual, mas se fosse assim no decimal, eu colocaria Time, o Cruzeiro né? melhor. Time. Por exemplo, Porque se quiser comparar, por exemplo, qual SAF é melhor, Dona, até Pau agora? a pau, hein? Não, pra mim não. Não. Cruzeiro melhor. mim? Cruzeiro era um desafio muito maior. SAF não é time em campo. SAF sim. é como você pega, Sim. o que você está tentando fazer, com erros E e a situação acertos. do Cruzeiro que no deve ter, começo- E olhar pra frente Perfeito. a organização interna. Cruzeiro acima do Vasco. E a situação do acima Cruzeiro, Vasco. quando a SAF chega, era muito pior que a situação do Vasco. Tem uma Ela é criminosa. tem uma outra. Ele é policial. Tem uma outra situação. A SAF do Cruzeiro tem um rosto para ser cobrado. Tá aqui. Quem é o rosto do Vasco para ser cobrado? Os americanos? Sumiram? São 3 números, 777. Você não sabe quem cobrar. O ser único o rosto do ponto aí Vasco. que eu acho, o elenco do Vasco, para mim, piorou nessa temporada. O do Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro fez boas contratações. O Vidalbo, o Cifuentes. Tem o Matheus Pereira que tá voando, jogando muito, é muito bom jogador. Quem acompanhou aqui na Premier League sabe. Tá bem fisicamente, tá brilhando. Tem 2 bons laterais, se destacando muito o William e o Marlon. Contratou um camisa 9 para solucionar. Sabe qual é a diferença? A SAF do Vasco, ela vende para as pessoas uma ideia que é quase um devaneio. E quando você olha para o campo, o Cruzeiro não vende um devaneio. Não, O Cruzeiro é pés no chão. Sempre muito Grudado. Até pelos nomes, até do Até se não treinador. funcionar. Pés no chão. Eu acho ligeiramente hoje o Cruzeiro um pouco também, acima. eu também. O que a gente tá falando hoje aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de 22 março. de Você pode mudar o cenário, o Vasco pode contratar, Claro, o ambiente pode claro, melhorar, janela, o meio do time ano. encaixa. Hoje eu acho que o Cruzeiro tá um pouco como, acima. como esse programa é um programa muito sério, você sabe disso, né? Quando eu estou que aqui. nunca há William confrontos Tavares, aqui. não. Eu quero fazer uma pergunta para você, Bubu, e depois Pra eu mim? quero o aval. Você tá de vocês provocador dois. hoje, hein? 4 minutos, hein? Você Temos aceitaria 4 ser pro diretor intervalo, da vamos SAF pro do, fim. do Vasco para buscar contratações e colocar a casa em ordem? Oh, com certeza. Ainda mais com um bom salário, eu aceito agora. Vocês gostariam de ter Bubu de diretor da SAF do Vasco? Não, a gente perderia ele no F90. Você, olha, eu nunca vi você ser político. Agora não. Você ia ser triturado. Gênio. Né? Eu nunca vi. Gênio. Bubu, cara, esse seu Qual seria a momento sua foi... primeira Ah, não, ação? olha aqui. ação? Eu gosto quando o Rio de Janeiro aflora em você. isso, é quando Eu eu ti- gosto quando o Rio de Janeiro aflora em quando eu você. tiro essa provocação pra Não, nada, é isso aí. Isso aí. É isso aí. É muito bom. Então, muito peraí. bom, muito bom. Que isso? Pegando a minha... Cara, essa energia é muito bom. F90, cara, você tá aí. Calma. geral. Isso aqui é Cara, uma moral que você F90. tem no programa. Toma uma multa aí, cara. Pode bater Ó, se você quiser, cara. Então, volta a tela só pra encerrar. Sabe o que Então, que é isso? por milésimos Segunda o xícara de Cruzeiro café melhor. do Por Bruno. milésimos o Cruzeiro melhor. E o Bobo fica. Eu deixaria igual, mas vamos lá pra melhor. Porque eu gostei dos... Ih, travou. Semana que Não. vem também eu não estarei. É isso. Não? Temos... Não, ou peraí, seja, peraí. Ou seja, Sério, o isso é Vasco grave. está ali com basicamente Você viu a proposta? 5 piores, o que quer dizer que começa o brasileiro de novo para fugir de Z4? Sim. É isso? Sim, como a gente vem falando há algumas A semanas. realidade do Um Vasco elenco de pior, novo um elenco é pior, Nova um elenco Barra. pior. Nos Boa. momentos que você tem que se provar, você ainda não respondeu em campo. Então, o começo do Campeonato Brasileiro, ele vai te colocar numa situação de tabela como o final do último. O que difere é saber se o desempenho do segundo turno do ano passado ele consegue ser replicado. Sim. Esse O trunfo do É o Vasco é o debate, treinador, pra é a mim. Foi um interrogação. treinador competente. Foi mal na semifinal contra o Nova Iguaçu, mas o trunfo é o treinador. Acho que é um cara que pode elevar o Vasco. A gente está projetando aqui o ambiente, o cenário, o elenco que piorou.
até o Brasileiro começar, o Vasco tem a janela doméstica para tentar agir. Sim. Para tentar pelo menos algumas contratações aqui de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Se conseguir algumas peças, Sabe aí... qual é o meu medo? Eu não sei quem falou que o Ramon Dias, acho que foi você. Ramon Dias, o cara quer ver uma Claro, evolução. sim. Meu medo é ele, com aquele entusiasmo do ano passado, esse ano, pela repetição, uma hora falar, pô, de novo. Não que ele vai se Aí o contexto, né? abater. Mas Aí o contexto é isso. negativo da 777 do trabalho esportivo que está sendo mal executado. A gente acabou de ver o CEO do Vasco falando. Um dos 5 clubes que mais investiram no futebol brasileiro. Tinha que estar melhor. Mais 200 milhões já. Olha a fragilidade do elenco. Olha o time titular e vê que tem lacuna ali para você preencher. Claro, titular, não banco. Então, assim, você está gastando muito? Beleza, mas está gastando mal. Concordo. Está gastando errado. O trabalho não está sendo bem executado nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, aqui Galera, na minha opinião aí, no Campeonato Brasileiro, que vai iniciar no próximo dia 13 de abril, assim, tem muitas equipes que estão vindo da Série B, mas eu colocaria, assim, umas 8 equipes que é pior que o Vasco, assim, em elenco, né? Eu acho que tá abaixo do Vasco, mas todo mundo sabe que quando inicia o Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer, né? As equipes acabam se reforçando sempre na janela do meio do ano, né? Porque as equipes são assim, elas vão poupando dinheiro. Aí quando chega no meio do ano, vai vendo que a situação tá complicada na tabela, aí vai fazendo novos investimentos. E eu acredito que o Vasco deve fazer isso, porque o elenco do Vasco tem um time bom, você tem um Paê, tem um Verrete, tem alguns jogadores bons, mas a parte defensiva tem deixado a desejar nos últimos jogos, sofreu contra a equipe do Nova Iguaçu. Eu acredito que para o Brasileirão, Copa do Brasil, o Vasco precisa subir um pouquinho a régua aí, precisa melhorar, porque senão pode correr risco de novo de brigar na parte de baixo. Cair, eu acho que não cai, mas eu acho que se o Vasco não montar uma equipe um pouco melhor, eu acho que o Vasco pode sim brigar na parte de baixo da tabela de classificação, mas é um elenco que pode ser extraído muito mais coisa do que tem sido extraído, né? E esse tempo que o Vasco está tendo para poder treinar, né, após a desclassificação do Campeonato Carioca, eu acredito que o Vasco tem tudo para poder fazer uma boa preparação para poder iniciar o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não tem mais o seu diretor executivo Alexandre Matos, que foi demitido nesse último dia, né? Foi demitido, se eu não me engano, foi quarta, né? Quarta noite foi demitido, né? E com isso, a situação do Vasco é essa, né? Agora, né? A diretoria parece que não está muito satisfeito com algumas contratações, parece que alguns jogadores ainda não estão entregando o que a diretoria achou que poderia entregar. E eu acho, né, na minha opinião, que o Vasco deve fazer algum investimento nessa janela do meio do ano, deve trazer algum jogador de meio campo, talvez algum zagueiro, porque na minha opinião, Léo, Medel jogando de zagueiro não tá dando muito liga não. Na minha opinião, o Vasco precisa trazer pelo menos um zagueiro que seja um pouco mais seguro. E eu acho que é isso que o Vasco vai fazer na janela do meio do ano.